Oi, gente, tudo bem? Eu sou o professor Rony Barbosa e sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Cultivando Pedologia. Canal este que é um oferecimento dos cursos de graduação em Engenharia Agronômica e pós-graduação em Ciências Agrárias da Universidade Federal do Piauí, ambos localizados aqui na cidade de Bom Jesus. E hoje nós vamos começar uma série de aulas sobre classificação de solos. Hoje vocês vão ter acesso à parte 1, tá certo? Então, fica ligado aí no nosso canal que nos próximos dias vocês verão mais aulas sobre o assunto. A gente volta já já, depois da vinheta. Legal, gente. Nessa abordagem sobre classificação de solos, nós vamos falar de forma geral sobre os três principais sistemas que nós utilizamos: o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, o Soil Taxonomy e o sistema da WRB. O que é a classificação de solos, inicialmente, né? O que é essa classificação? A classificação, gente, ela nada mais é do que uma categorização. Assim como é feito para as espécies de plantas, né? Espécies animais, nós também podemos fazer com o solo. E esses sistemas de classificação são sistemas lógicos que são utilizadas algumas características para relacionar os indivíduos, colocar eles dentro de grupos, né? Colocando essas segmentações, essas diferenciações, seguindo algumas regras. Você vai utilizar algumas regras para separar determinado grupo de indivíduos de outro. E essa categorização que é utilizada dentro dos sistemas, ela é feita utilizando características, certo? Essas características colocam determinados grupos, esses grupos eles apresentam semelhanças, por isso eles estão dentro desse grupo, ou podem ter diferenças relacionadas a outro grupo que também possui semelhanças entre si. É isso que essa categorização faz, e ela pode ser feita com diferentes propósitos. Os sistemas de classificação, né, eles possuem dois principais dois princípios principais. Tá? Esses princípios, eles valorizam a maior facilidade. Né? Na verdade, não sei se facilidade seria o termo mais correto, mas a maior, a mais fácil, a mais prática, né? A palavra é essa, prática. Uma classificação mais prática, tá? Uma classificação mais prática com determinado propósito. E sempre pensando nessa questão da separação dos grupos. O primeiro deles é o princípio da economia cognitiva. Esse princípio ele basicamente diz o seguinte, que é preciso ter o máximo de informação com o mínimo de esforço cognitivo. Tá? E isso coloca a classificação de solos como uma coisa tácita, é uma coisa que você tem que praticar para você pegar cada vez mais habilidade para fazer essas classificações, porque você vai encontrando diferentes indivíduos e aí esses diferentes indivíduos vai colocando você diante de situações inusitadas, e a partir do momento que você conhece essas situações, você vai aperfeiçoando cada vez mais essa classificação. E o outro princípio é o princípio da estrutura da população observada. O que diz esse princípio? Esse princípio nada mais é do que uma caracterização, né, onde você faz essa categorização através dessa caracterização, e nessa categorização você separa os grupos onde eles precisam ter características semelhantes, e essas características elas podem ser compartilhadas com outro grupo, tá? Mas existe aí um certo limite, tá? Tudo diz respeito à separação de grupos. E o sistema de classificação, aqui focando no Soil Taxonomy e no Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, nós temos, nesses dois sistemas, nós temos 6 níveis de classificação,
6 níveis de classificação. Nós temos o nível de ordem, né? Nível de ordem, o nível de subordem, grandes grupos, subgrupos, família e série. O nível de série é o nível mais específico, né? Basicamente, como eu posso dizer que os indivíduos que estão dentro do nível de série são indivíduos que praticamente não existe diferença entre si, né? Diferentemente do de ordem, que você tem, que é uma classificação abrangente, né? A classificação abrangente. Você pega um grande número de indivíduos dentro dessa mesma classe, e que os indivíduos dentro dessa mesma classe podem sim ter algumas diferenças entre si. Na verdade, muitas diferenças entre si. Mas existe, de acordo com as regras do sistema, características que são obrigatórias para que esses indivíduos façam parte de cada uma das ordens do sistema de classificação. Lembrando, quando você classifica a nível de ordem, você tem um elevado nível de generalização, né? Diferentemente do nível de série. À medida que você vai saindo do nível de ordem para o nível de série, você vai... Imagina que você está aumentando a precisão, né? Está melhorando a precisão da sua lupa de observação daquele indivíduo. É isso que acontece. Nós temos um número pequeno de classes dentro do primeiro nível categórico e nós temos um elevado número de classes até o sexto nível categórico, tá? Pensando no CBICS, que é o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos em si, nós temos que colocar um pontilhadozinho aqui. Por quê? Porque o quinto nível e o sexto nível categórico do nosso sistema ainda está em desenvolvimento, ok? Diferentemente do Soil Taxonomy, que já está com o sistema deles desenvolvido até o sexto nível categórico, tá? O primeiro nível é o nível de ordem. O que é o nível de ordem? O nível de ordem é aquele nível que diferencia, né? Diferencia os indivíduos pela presença ou ausência de horizontes diagnósticos, né? Ou características que refletem os processos de formação do solo. E é importante que o nível de ordem seja observado no campo. Como assim? Você vai no campo, você vai fazer aquela descrição morfológica que nós já conversamos, e nessa descrição morfológica você vai chegar ao nível de ordem daquele indivíduo. Você vai dizer se é um argissolo, um cambissolo, um chernossolo, espodossolo e assim por diante. Okay? Lembrando que no nosso sistema nós temos 13 ordens e no Soil Taxonomy nós temos 12, tá? E que uma classe específica não necessariamente corresponde a uma única classe no Soil Taxonomy, tá? É importante mencionar que uma classe de solo não se traduz. Você não se traduz uma classe de solo que você identificou aqui no Brasil para o sistema americano. Você não faz essa tradução. Você faz uma equivalência, tá? É uma equivalência. Da mesma forma que você fez uma classificação aqui, você tem que fazer uma classificação dentro do outro sistema que você estiver utilizando. E nós temos o nível de subordem. O nível de subordem é um nível mais específico do que o nível de ordem, tá? Imagina que você foi no campo, observou as características, você observou que é um solo que está ainda em processo de desenvolvimento recente, tem um horizonte B incipiente, que nós vamos falar mais em outros vídeos o que é, o que significa. E aí você chegou à conclusão de que aquele indivíduo é um cambissolo, tá? Cambissolo. Lembrando que o cambissolo é uma das classes do primeiro nível categórico do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, tá? Bom, depois que você identificou o cambissolo, dentre as classes do segundo nível categórico de um cambissolo, você precisa dizer
qual que aquele indivíduo representa. Esse exemplo que nós estamos utilizando, nós temos o ístico, né? As classes ístico, úmico, flúvico e áplico. Ok? Esse nível de subordem, ele reflete as características que são formadas por processos secundários de formação do solo, né? Processos secundários. E que envolve atributos que são importantes para as plantas crescerem. Tá? E dentro da construção do sistema, identificou-se que essas 4 classes elas conseguem envolver essas características. Por isso é que elas estão aqui. Tá? E aí você vai olhar as informações que você tem daquele indivíduo e vai chegar no segundo nível categórico. Tá? Depois que você passou em ordem, subordem, você vai para o terceiro nível, que é o nível de grandes grupos. Nos grandes grupos, você vai fazer a identificação da classe seguindo tipos e arranjos de horizontes. A atividade da fração argila, capacidade de troca de cátions. E essas características elas envolvem características que vão influenciar na infiltração de água e no crescimento de raízes. E dentro, vamos supor que você identificou que é um cambissolo, o indivíduo que você está estudando, e que dentre as características você identificou que ele é um ístico. E aí lá quando você vai na chave de classificação, cambissolo, ístico, você vai ter 2 opções, ou alumínico ou distrófico. Tá? Ou alumínico ou distrófico. E aí, baseado nos resultados das análises químicas, você vai chegar a essa conclusão, se ele é alumínico ou distrófico. Depois dos grandes grupos, você tem os subgrupos. Tá? Subgrupos. 4º nível de classificação. E aí, veja, você já identificou que é um cambissolo, que ele é ístico e que ele é alumínico. E dentro do alumínico, que está dentro do ístico, que está dentro do cambissolo, você vai ter 4 opções de classes. Leptofragmentário, léptico, espodossólico e típico. Nesse nível, você vai identificar se aquele indivíduo ele é um indivíduo típico daquela classe, se ele é intermediário ou transicional, ou se ele é um indivíduo extraordinário, com características que são difíceis de ser encontradas. Aqui é onde você vai identificar isso. E em cada classe, você vai... os cientistas de solo colocam essas características que são adequadas a cada uma dessas classes. Tá? Não é porque tem leptofragmentário aqui que você vai encontrar em todo o 4º nível categórico de todas as classes que existem no CBIS. Tá? Só está aqui porque é uma característica que é encontrada. E como aperfeiçoar ainda mais essa classificação? Né? Essa é a pergunta. Por isso que existem os congressos brasileiros de ciência do solo, para que ocorram as discussões. Tá? Por isso que existem as reuniões de classificação e correlação de solos, as RCCs, onde os cientistas viajam pelo país e vão identificando solos para determinar se aquela classe realmente está bem adequada para os solos que nós encontramos no Brasil. E com o tempo, com as discussões, esse sistema vai se aperfeiçoando cada vez mais. No nível de família, que é o 5º nível categórico, nós não temos as classes, tá? Assim como o 6º nível. Então, tem aqui o ponto de interrogação, tá? Ponto de interrogação. Porém, o nosso sistema é tão bacana, o nosso sistema de classificação de solos é tão bacana que ele não te dá a classe, mas te dá características que você pode colocar, recomendações, tá? Enquanto não existe a definição das classes para esse nível categórico, que devem ser características importantes para o uso e manejo, né? Para o uso e manejo do solo, tá? Da mesma forma, a série também está em desenvolvimento. Tem os 2 pontos de interrogação. Mas da mesma forma, existem as recomendações de informações que você pode colocar. Que são, nesse nível, que é o nível de série, características importantes para a geotecnia, engenharia, planejamento ambiental, tá? E, da mesma forma, também está em desenvolvimento, tá?
No fim, você vai ter algo desse tipo: cambisolo, ístico, alumínico, típico, tá? Primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, quarto nível, bem definidos no nosso sistema, porém não são imutáveis, tá? O nosso sistema é um sistema aberto, ok? E aí nós temos aqui, né, hipoteticamente, esmectítico e imperfeitamente drenado. Tá? Duas características que você pode colocar aqui na classificação completa desse solo. É apenas um exemplo, tá? Um exemplo hipotético. Lembrando que devem ser, quando você está fazendo essa classificação, você deve seguir as regras também de nomenclatura. Primeiro nível maiúsculo, segundo nível maiúsculo, tá? Caixa alta. Terceiros e quarto níveis, primeira letra em maiúsculo, depois minúsculo, primeira letra em maiúsculo, depois minúsculo, e depois as outras características divididas por vírgula em minúsculo, tá? E o WRB? Né? O WRB, diferentemente do Soil Taxonomy e do CIBIX, ele considera apenas dois níveis categóricos. Tá? Apenas dois níveis categóricos. E o WRB, por que ele existe? Né? Na verdade, o WRB ele foi construído para facilitar o mapeamento mundial e também ele foi construído de uma forma em que as classificações dos países, dos diferentes países, consigam se adequar dentro do WRB. A grosso modo, pode-se dizer que o WRB é um sistema que foi construído para facilitar uma comunicação internacional relacionada à classificação de solos. Porque provavelmente, se eu chegar para um pesquisador chinês, por exemplo, né, que não tem nenhum contato com o CIBIX, e dizer para ele que eu trabalho no neossolo, ele não vai saber o que é. Tá? O ideal é eu me referenciar com uma classe do WRB. Tá? Do WRB. E quando você vê os artigos científicos, eu sempre digo para meus alunos, olha, se você está trabalhando, né, com classificação, então você vai utilizar o CIBIX e aproveite e também já classifique no Soil Taxonomy e no WRB. Tá? Qual é a preferência? A preferência é o WRB, que é o mundial. Mas às vezes, se você pega um revisor, que ele pede para você colocar no Soil Taxonomy também. Tá? Então é interessante você já ter os três prontos, tá? Com uma carta na manga aí, porque se precisar, você já vai estar tudo na mão. Certo? E o WRB ele consiste, como eu já falei, nessas apenas dois níveis categóricos. O primeiro nível é o que eles chamam de Reference Soil Groups, que são os grupos de solo de referência, e eles colocam 32, são 32 solos de referência. Tá? Professor, mas no nosso primeiro nível categórico, nós temos apenas 13 e eles têm 32, como é que é isso? Lembre-se, esse sistema eles só consideram dois níveis categóricos, tá? Dois níveis categóricos, e que são os RSGs e o primeiro nível. E o segundo nível são os qualificadores. E além disso, eles envolvem solos do mundo inteiro. Então é uma amplitude muito maior do que nós temos apenas no Brasil. Tá? É por isso. E no segundo nível, né, nós temos os qualificadores, que são características que a gente pode dizer que são características principais e secundárias, que nós vamos determinar como qualificadores. E no documento do WRB ele fala quais são esses classificadores, esses qualificadores e o que identificam esses qualificadores. Tá? Basicamente, essa classificação, o procedimento dela, ela começa no momento em que você escolhe, né, o local para fazer a sua descrição morfológica, que a gente já falou anteriormente. Né? Você vai fazer um estudo de campo, parte das amostras que você trabalhou, né, no campo, você vai levar para o laboratório e essas informações vão se completar. Lembrando que a nível de campo, você tem que classificar, recomenda-se que você chegue pelo menos ao primeiro nível categórico. Né?
que é um nível superficial, mas que também é importante. E que essa classificação você vai fazer ela mais detalhada ou menos detalhada de acordo com o seu propósito, tá? Com as ferramentas que você tem, infraestrutura e tudo mais. Então nós temos aí a informação de campo que se complementa com informações de laboratório, para que você chegue aos horizontes e atributos diagnósticos. Tá? As características diagnósticas, os atributos diagnósticos, que a gente vai falar nas aulas. A aula que vem, tá? Não perca o vídeo da aula que vem, que nós falaremos sobre atributos diagnósticos, tá? Bom, e esses atributos e esses horizontes, eles são utilizados para, na chave de classificação, você chegar ao nome do solo, que é aquele nome, cambissolo, cambissolo, ístico, e por aí vai, tá? Todo aquele nomezão do solo. Lembrando que no nosso sistema a gente vai colocando o nome das classes juntos, porém lá no Soil Taxonomy não, o nome muda, tá? O nome vai mudando, ele não vai juntando os nomes igual nós fazemos, ele muda, tá? Ele vai mudando. Quando chega a determinado nível categórico, ele vai mudando. E é assim que funciona. Informações do campo de laboratório, aí você chega nos horizontes e atributos diagnósticos e você utiliza todas essas informações de descrição morfológica, características químicas, físicas e mineralógicas na chave de classificação para chegar ao nome daquele solo, que é a classificação daquele solo. Tá? Lembrando, classe de solo é uma coisa, tipo de solo é outra. A classe de solo é isso que vocês fazem utilizando os sistemas. E o tipo de solo é uma qualificação. É você dizer se o solo é... Ah, que tipo de solo esse solo é? Aí você pode dizer, é um solo profundo, é um solo raso, é um solo avermelhado, é um solo amarelado, é um solo acinzentado, é um solo argiloso, é um solo arenoso. Isso é tipo de solo. Tá? Isso é tipo de solo. Se alguém te perguntar que tipo de solo é um latossolo, está errado. Né? Que classe de solo? É um latossolo. Ah, beleza, tudo bem. A gente sabe que isso acontece no dia a dia no campo, mas é bom a gente mencionar a forma correta. E só reiterando que as classes de solo, elas não têm tradução, elas têm equivalência. Aqui é uma parte do que é promovido lá pelo nosso CIBIX, tá? Essa tabelinha você encontra no nosso Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. Lembrando que está aqui na descrição do vídeo os links para acesso desses materiais, os 3. Tá? Por exemplo, nós temos os argissolos dentro do nosso sistema, e no WRB ele pode ser tanto o acrisol, lixisol ou alissols. Quem vai dizer isso? Você, utilizando as informações que você tem para reclassificar dentro desse sistema. Do mesmo jeito, é só a taxonomy. Dentro de argissolos você pode ser ultissol ou alguns oxissols, com característica índica, ok? Ou seja, não usem tradutores para traduzir o nome de uma classe de solo. Isso não existe. Não existe. Tem que fazer uma equivalência. Certo? Bom, pessoal, essa é a nossa primeira parte de classificação de solo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir o vídeo e assinar o canal. E a gente se vê em breve. Tchau, tchau.